Entrou diferente a notificação agora. É, Deu certo. bom dia, professor Antônio, nosso reitor. Obrigado Bom pela dia. presença com a gente. A gente fica muito feliz e agradecido pela sua presença. É isso, Cláudio. O prazer é todo meu. Parabéns aí pelas atividades aí do programa. Então, a gente vai fazer uma introdução rápida enquanto está entrando. A gente já está chegando aí a 30 pessoas já na transmissão. E na vigência dessa pandemia, toda a universidade está mobilizada, né? E o programa da pós-graduação, junto com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, de Pesquisa da própria Pró-Reitora Latigé, a gente conseguiu implementar várias ações de aulas online, criamos um canal no YouTube. Esse momento a gente tem 7 disciplinas, mais de 100 alunos estão participando das aulas online. A gente está também se mobilizando para participar das pesquisas aí da Covid. Vários editais foram abertos, né? A gente participou agora, na semana passada, de um dos editais aí da FAPERJ, de enfrentamento à Covid, um projeto de uma rede, junto com o Hemorrio, com a UERJ, com a FRJ, e recebemos até a notícia muito feliz que no fim de semana foi aprovado pela Comissão de Ética o uso do plasma de convalescentes da Covid no Antônio Pedro. Então, a partir dessa semana, os pacientes graves vão poder fazer uso desse plasma, que é uma esperança para todos nós. Além disso, várias outras ações de professores, o professor D'Angelo, da morfologia, a professora Milena, da nutrição, a professora Cristiane, da farmacologia, desenvolveram sites, páginas no Instagram, e estão promovendo a ciência e o conhecimento, né, dentro das suas áreas. E uma das coisas que a gente tem feito é essa live com pessoas da universidade, com professores, com colegas de fora também, para a gente falar sobre a pandemia da Covid e o que a gente pode fazer enquanto profissional, enquanto cientista, enquanto cidadão. Então, professor Antônio, como é que está a Universidade Federal Fluminense nesse momento e quais são as suas palavras iniciais? Bom, Cláudio, verdade, uma pandemia, ela impacta, obviamente, como pela própria definição, a todas as pessoas, sem distinção, né? Todas as pessoas são impactadas, e todas as instituições são impactadas. E não foi diferente com a nossa universidade. Nós, na verdade, desde o início, tivemos assim, uma preocupação muito grande com decisões administrativas que tivessem ligadas à proteção de toda a comunidade e de alinhamento com a autoridade sanitária. Então, desde o primeiro caso confirmado em São Paulo, não me engano foi num sábado, já no próprio sábado à noite, no domingo, nós articulamos a construção de um grupo de trabalho na universidade. E já na segunda-feira de manhã fizemos uma reunião para estruturar um grupo de apoio às nossas decisões administrativas, compostas basicamente por virologistas, infectologistas de modo geral, epidemiologistas. Naquele momento, já naquela semana, construímos uma série de ações, por exemplo, no sentido de formalizar o trabalho remoto dos servidores técnico-administrativos, já alinhando a postura da universidade com a autoridade sanitária no sentido de diminuir a circulação de pessoas. E é curioso porque as decisões administrativas, elas, como quase todas, né, elas são muito óbvias depois que elas passam, né? Mas enquanto você está no olho do furacão, é uma decisão muito desafiadora porque envolve muita incerteza, né? E como está acontecendo todos os dias com todos nós, né? Então hoje parece óbvio, né, que as pessoas trabalhem em casa do ponto de vista assim, quase que na sociedade, de modo geral, o trabalho remoto está ganhando muita força, como uma atividade óbvia por uma série de questões, né? E naquele momento foi uma decisão muito importante, inclusive com suspensão do ponto biométrico, etc., para os técnicos, foram decisões administrativas necessárias e audaciosas naquele momento, e hoje parece óbvio. Uma outra decisão que foi importante foi o adiamento do início do semestre letivo, que também foi muito, vamos dizer assim, audaciosa e um pouco temida por muitos, né? Eu
compartilhei com vários reitores essa nossa intenção, que foi uma recomendação do grupo de trabalho, naturalmente, é importante dizer isso, nenhuma decisão foi feita da cabeça do reitor ou da administração isoladamente, foi sempre com base na análise epidemiológica do que a tendência apontava, e hoje parece muito óbvio que todos adiaram, o mundo todo, 130 países do mundo têm escolas e universidades com atividades principais presenciais suspensas, somente aquelas consideradas essenciais. Esse foi, vamos dizer assim, um impacto inicial, né? E depois, na sequência, a nossa dedicação, como você descreveu, parte dessas atividades, mergulhamos de cabeça no combate à questão do coronavírus em várias frentes, né? Assim, eu posso até descrever todas elas aqui, mas se quiser a gente pode ir aos poucos para ir descrevendo com mais calma. Sim, quando as pessoas pensam em infecção, em doença, imediatamente voltam as ações para o Hospital Universitário Antônio Pedro, né, que seria o ponto, assim, o polo de atendimento da população. Tanto o Antônio Pedro, mas outras áreas da universidade estão envolvidas, né, Antônio? Qual é, hoje, quem que está envolvido e como têm sido essas ações? Quantas horas a gente tem para descrever? Porque são muitas atividades. É importante essa sua pergunta, porque, naturalmente, a primeira unidade, obviamente, que vem à cabeça é o hospital, né? E as unidades de saúde, né? Biomédico, biologia, as áreas da saúde de modo geral, né? Farmácia, nutrição, enfermagem, etc. Mas a universidade ela tem realmente assim, uma interação muito grande com a sociedade de modo geral. Então, eu vou até fazer o contrário, começar pelas menos óbvias, depois a gente voltar e descrever as mais ligadas ao tema propriamente dito. Uma ação, por exemplo, que começamos ontem, de hospedagem, claro que tem a ver com o Hospital Universitário Antônio Pedro, mas que mostra essa integração do conhecimento, e o conhecimento não só acadêmico, mas o conhecimento aplicado concretamente à sociedade. A Faculdade de Turismo e Hotelaria, por exemplo, está nos ajudando numa articulação com a rede hoteleira, em particular com uma ação chamada de hospedagem solidária, que nós estamos fazendo com os profissionais do Hospital Antônio Pedro, para se hospedarem gratuitamente, com refeições, para aqueles que, seja por motivo de logística, né, de se morarem longe, etc., quererem ficar hospedados próximos aqui em Niterói, seja por evitar de contaminar ou com receio de contaminar membros da família ao retornar para casa. E também no deslocamento. Então, a faculdade, e às vezes parece simples, não é só alugar um quarto de hotel, não é bem assim. Você tem que fazer um mapeamento, você tem que fazer uma logística de segurança no próprio hotel, você tem que reconfigurar o fluxo dentro do hotel, né, mapear as pessoas do hospital que têm as necessidades para isso. Então, a Faculdade de Turismo e Hotelaria está fazendo esse trabalho, que é um trabalho técnico especializado, extremamente importante. Então, é um exemplo onde uma unidade menos óbvia, né, passa a ter uma relação extremamente importante, né? Temos outras, por exemplo, em campos, né? Porque vocês sabem que nem todos têm essa noção exata, né? A universidade ela tem, por inclusive determinação da Constituição, uma relação com o estado da sua sede, que é o estado do Rio de Janeiro, né? E nós temos, por definição estratégica, uma relação com o estado todo, não só com a metrópole aqui. Então, toda a mesorregião do estado do Rio de Janeiro tem pelo menos uma unidade acadêmica da UF, desde Angra dos Reis até Santo Antônio de Pádua, passando por todas as mesorregiões, Serrana, Costa Sul, Costa Norte, etc. Então, por exemplo, em Campos dos Goitacazes, nós temos um grupo lá de Geografia e de Economia que está fazendo um mapeamento do impacto econômico, não só da pandemia, mas também das consequências futuras, de curto, médio e longo prazo, que são importantes para construir políticas públicas de mitigação desses impactos, né? Então, o conhecimento acadêmico, nesse sentido, ele tem uma utilidade fundamental para justamente colaborar para que o impacto seja reduzido e que as políticas de mitigação sejam feitas de maneira, né, adequada. Então, são assim, centenas, milhares de atividades que a universidade tem desenvolvido. E ainda vou dizer mais, Cláudio. Claro que nós temos assim, o papel de articular e catalisar essas ações.
mas muitas acontecem também na atividade viva e autônoma dos membros da comunidade, né? Então a gente não fica tutelando também, não. Pelo contrário, a gente estimula que as pessoas interajam com a comunidade ao redor e que coloquem a vida da universidade a serviço da população, né? Uma coisa que todo mundo tem falado bastante é a parte da saúde mental dos profissionais. Vocês têm tido uma preocupação dentro da UF com essa parte também, né? A parte psicológica de quem está envolvido e da população, não é isso? Não, isso é fundamental, né, Cláudio? Quando se fala em saúde, a própria definição de saúde global, né, que não é só a ausência de doença, é o bem-estar físico, mental, social, o aspecto particularmente na quarentena, no confinamento, isso tem uma repercussão muito grande, né? Os estudos mostram que de qualquer natureza, qualquer país, na verdade, com pequenas variações, que quase 3/4, né, das pessoas declaram que se sentem estressadas, ou com medo, ansiosas, diferentes aspectos da saúde mental. Então, nós temos ações específicas para os profissionais de saúde, existe no Hospital Antônio Pedro, mas também os chamados SPA, os Serviços de Psicologia Aplicada, que tem em Niterói, nós temos em Volta Redonda, temos em Campos, também tem um atendimento, o teleatendimento, né, para a população de modo geral, também para a comunidade da UF, para os alunos, né, nós temos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis também, tem um serviço específico dedicado aos alunos, que é um grupo grande de pessoas, vocês sabem que nós temos aí mais de 50 mil alunos em todos os cursos da universidade, então corresponde aí a um município de tamanho médio, né, para o Brasil. Então esse é um aspecto fundamental para que as pessoas se sintam pelo menos abrigadas ou tenham com quem interagir e possam construir uma resiliência importante nesse momento de grandes dúvidas, de grandes incertezas, que é um dos elementos centrais dessa sensação de medo, etc., é a incerteza, né? A incerteza é muito grande, né? Porque se nós tivéssemos um plano concreto e seguro do que haverá no dia seguinte, talvez reduzisse um pouco da ansiedade. Essa é a grande fonte, claro, todas as outras, do medo da infecção, né, da distância das pessoas queridas, tudo isso impacta, mas a incerteza é realmente uma fonte de ansiedade muito grande, né? Essa questão da incerteza, a gente tem visto na mídia cada dia uma notícia, né? Uma semana, o vírus ataca a hemácia, o vírus ataca os rins, aí depois foi a parte do coração, e nos últimas 48, 72 horas estão falando muito da incidência de acidente vascular encefálico em jovens, né? AVC isquêmico. Então, como é uma doença muito nova e pouco se sabe, como que a universidade está se articulando também para tentar pesquisar e entender melhor essa doença, contribuindo aí para entendimento do ponto de vista da pesquisa? Bom, primeiro é fazer o que ela sabe fazer, que é estudar e pesquisar, né? Então, vocês, após de cardiovasculares, ela tem esse papel importante, de se organizar, mobilizar, para que a gente estude não só os mecanismos de doença, mas também que participe da vigilância epidemiológica e os estudos clínicos de registro, né? Eu sou um dos diretores da ANDIFES, né, que é a Associação dos Reitores das Federais, e nós temos articulado reuniões todos os dias da diretoria, mas também com diferentes órgãos, diferentes ministérios, e uma das interações que nós fizemos foi através do Denizar, que você conhece, é um professor nosso da UERJ, nosso colega, né? Ele é o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Teve essa mudança aí do Ministério, que ainda tem uma certa dúvida, mas ele, 2 semanas atrás, quando nós conversamos, articulamos estudos de registro, inclusive o Antônio Pedro está participando, e também de ensaios clínicos também, organizado pela OMS, que é o Solidarity, também nós temos essas participações. Então, é um momento muito desafiador, porque produzir conhecimento para ser usado imediatamente é algo, inclusive, muito inseguro, né? Então, é complexo vamos dizer assim, essa estratégia, mas ela é absolutamente necessária, é assim que temos que fazer. Claro que temos que ter todos os cuidados para não sermos assodados, né, nas conclusões, isso é extremamente importante, nós temos esse papel também,
porque a ansiedade, às vezes alguns oportunistas também, mas muitas vezes, por falta de conhecimento da metodologia científica, as pessoas tiram conclusões a partir de evidências muito frágeis, né, a favor ou contra esse medicamento ou aquele medicamento. Então nós temos que ter esse equilíbrio, né, mas também temos que ter intensidade para poder gerar as evidências com mais solidez, para que a gente possa, de fato, oferecer soluções seguras e eficazes tanto quanto possível. Então, são muitas frentes, particularmente a área, né, de medicina clínica, né, que envolve cardiovascular, está dedicado não só aos ensaios, mas os registros que ganham, se são evidências menos robustas vamos dizer assim, num mundo onde é possível se fazer estudos com mais, vamos dizer assim, serenidade, né, nesse momento elas ganham um valor muito grande, né, porque o registro do que acontece, você precisa ter isso como uma atitude importante na construção do conhecimento consolidado de algo tão novo, né? Fazendo aqui um parênteses, quem quiser mandar pergunta, aqui tem um botãozinho onde você clica, o ponto de interrogação, escreve sua pergunta e manda para a gente. Daqui a pouco a gente vai começar a responder as perguntas aí das pessoas que estão assistindo. Antônio, tem sido visto e muito falado aí pela imprensa um movimento anti-ciência, né? As pessoas, principalmente agora na pandemia, uma disseminação de informações, de informações que são desinformações, né? Colocando até em risco as pessoas, né? Você, quanto cientista e professor, qual você acha que é um posicionamento que a universidade pode ter para ajudar a fortalecer a ciência nesse momento tão difícil que é a pandemia, e o que a gente da universidade pode contribuir? Eu acho que uma atitude importante é nós valorizarmos as fontes confiáveis, né? Então, é importante que nós tenhamos o cuidado de divulgar fontes de instituições tradicionais e não de pessoas que emitem opiniões. É importante aprender ou ensinar isso, né? Nunca foi tão importante a divulgação científica, né? Traduzir para a população o conhecimento científico, vamos dizer assim, mais robusto, às vezes com uma linguagem, muitas vezes, quase todas as vezes, com uma linguagem técnica especializada. Então, é importante a gente valorizar as fontes institucionais, né? Seja de universidades, de institutos de pesquisa ou de órgãos de regulação. Então, eu diria que essa talvez seja a atividade mais importante. Porque se nós ficarmos com base nas opiniões pessoais, de fato, a gente corre o risco de ser, vamos dizer, inconsequente. Essa é exatamente a atitude que a gente precisa fazer no sentido contrário, né? Do ponto de vista da missão da universidade, o que nós temos feito é isso, né? Termos transparência. Então, eu tenho participado de toda a frente, né? Claro que a gente entende a ansiedade das pessoas, isso é importante que o gestor ele tenha tranquilidade para receber as críticas, as demandas e as sugestões, porque a gente entende que as pessoas muitas vezes não têm a visão do todo, né? Claro que a pessoa olha para o seu momento, né? A sua angústia, particularmente os profissionais de saúde, a gente entende que ficam muito expostos, né? E a gente precisa entender isso é importante, e responder com serenidade, com responsabilidade a todo questionamento. Isso tem sido um papel importante. Então, esse aqui é um momento importante que eu venho, como reitor, sem nenhuma dificuldade, de conversar sobre todos os pontos sensíveis. Já estive em outras lives, né? Nós estamos sempre disponíveis para tratar. O que é importante também, Cláudio, e aí, se você me permite voltar um pouquinho na sua pergunta do que a universidade tem feito, eu falei um pouco dos menos óbvios, né? Agora, vindo na direção das atividades mais específicas, então eu tenho me dedicado pessoalmente, né, e muita gente da equipe também, mas eu pessoalmente tenho me dedicado a fazer aproximações e potencializar competências. Então, nós organizamos, por exemplo, uma rede de laboratórios, e mais do que organizamos, né, nós estamos dando força, investindo. Eu estou captando recursos do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, em outras fontes de financiamento,
para uma rede de testagem PCR em tempo real, para colaborar, por exemplo, com o poder público municipal e estadual, principalmente, né? Então, nós estamos aqui numa interação muito forte com a prefeitura, e já temos, inclusive, o credenciamento do LACEN, do Laboratório Central. Então, é o primeiro laboratório satélite credenciado para fazer testagem oficial que entra na sistemática do LACEN, para que a gente possa potencializar, de novo, a universidade colaborando para a ação concreta do poder público. Do ponto de vista também da mitigação do impacto, por exemplo, o nosso colégio universitário está fazendo a distribuição também de cestas básicas, mais de 400 famílias têm recebido cestas básicas. Então, são ações bastante intensas, num momento de muito estresse, né? A gente imagina que, ou a gente sabe, né? E muita gente, às vezes, não tem essa percepção, né? De que, na verdade, existe uma grande disputa mundial por insumos, por testagem, por EPI, por respiradores, né? E que isso impacta todos os lugares do mundo, né? Isso é importante que a gente entenda. Claro que isso não diminui de maneira nenhuma, vamos dizer, a nossa luta por resolver os problemas locais, mas a gente precisa colocar em perspectiva esse tipo de situação, porque não é uma situação cotidiana, né? Então, a universidade está muito dedicada, com muita intensidade, não estamos poupando recursos nenhum, né? Nós estamos aqui colocando todas as nossas forças nessa direção. Para você ter uma ideia, por exemplo, toda a nossa frota de veículos está dedicada à mobilidade dos profissionais de saúde de trazer de outros municípios para o hospital. Então, nós temos 4 rotas, começa às 4 horas da manhã, vem lá da região serrana, vem do sul do estado, da Baixada, e trazemos os profissionais. Fiz a articulação com todas as prefeituras para que tenha acesso livre e, portanto, nós estamos colocando todos os recursos nessa direção. Bacana, Antônio. Isso é muito importante, essa possibilidade da mobilidade. Vamos colocar aqui uma pergunta aqui que veio, tem várias perguntas, né? Vamos colocar essa pergunta aqui da Aline. A Aline pergunta: existe uma previsão de quando as aulas da graduação devam retornar? Essa é a pergunta que a Aline está trazendo aqui para a gente. Obrigado, Aline. Bom, Aline, o que nós podemos responder é o seguinte. O retorno de atividades presenciais, seja ela parcial ou plena, ela depende do atendimento de alguns critérios. Isso não é uma opinião do reitor, isso é o que a autoridade sanitária determina, né? A partir das recomendações da Organização Mundial de Saúde. É assim que o sistema organizado tem que se comportar. E esses critérios incluem evidências de controle da contaminação das pessoas, evidências de margem de segurança do sistema de saúde, incluindo vagas de UTI, só para dizer 2 principais. E esses 2 indicadores, no momento, particularmente no estado do Rio de Janeiro, mostram que ainda não temos essas condições. Então, a resposta, infelizmente, nesse momento, é que não há previsão. Eu sei que não é a resposta que as pessoas gostariam de ouvir, mas é a resposta necessária diante de uma situação que exige de nós um comportamento responsável e articulado com a autoridade sanitária. Então, infelizmente, nós ainda não temos essa previsão concreta. Claro que essa é uma resposta que está sujeita à modificação dia a dia, né? E os canais de comunicação estão sempre abertos para que nós façamos esse tipo de análise e de comunicação com toda a comunidade. Então, infelizmente, as atividades presenciais, como nós certamente queremos que voltem, elas ainda não têm previsão, infelizmente. O que não significa, desculpa, Cláudio, só para complementar, o que não significa que nós estejamos parados, né? Isso é muito importante que a gente diga para a população, de modo geral, que nos financia, né? Isso é importante dizer para a população. A universidade está muito ativa. Eu dei aqui alguns poucos exemplos do engajamento da universidade. Os técnicos administrativos estão trabalhando em trabalho remoto, as atividades administrativas não estão paradas, os procedimentos de folha de pagamento, direitos trabalhistas, de progressão, etc., estão acontecendo remotamente,
ou presencialmente por um grupo menor de servidores nas atividades essenciais, atividades de manutenção predial, né, de manutenção de elevadores, de ar-condicionado. Nós temos um grupo menor de manutenção seguindo todas as medidas de proteção individuais e coletivas, mas nós estamos trabalhando e os professores e alunos, tanto quanto possíveis, estão interagindo e produzindo conhecimento e mantendo viva a universidade. Isso é extremamente importante e é também uma obrigação nossa fazer essa prestação de contas para a população. Uma outra pergunta aqui, Antônio, já é uma pergunta que já tem umas 2 ou 3 sobre o mesmo assunto. Vou colocar aqui a da Lu Pereira, né? Que ela fala que qual será a resolução em relação aos profissionais de saúde do Antônio Pedro e insalubridade. Várias perguntas sobre o tema insalubridade. Eu sei que você já falou isso em outras vezes, né? Mas nesse momento da pandemia, muita gente perguntando sobre isso. Isso, e a questão do EPI também, né? Isso, essa é uma pergunta muito importante, Cláudio. O que ocorre é o seguinte, as decisões administrativas, elas decorrem de regulação de leis, né? Claro que nós temos assim, um ímpeto pessoal de tomar decisões que nós consideramos as justas e necessárias. Então, se me perguntarem, Antônio, o que você acha sobre insalubridade? Eu acho que todo mundo que passou perto de um hospital deveria receber insalubridade de grau máximo. Isso é o que eu acho. E é o que eu luto para que possa acontecer. Então, temos articulação com o Senado e a Câmara Federal para modificar leis, né? Temos articulação com os diferentes gestores públicos das esferas federais, porque nós somos um órgão federal. Então, o reitor, muita gente confunde autonomia com independência. A universidade tem autonomia garantida pela Constituição, mas o reitor não pode, desculpe a expressão, se dar canetada no que ele acha que tem que ser, né? Porque nós somos financiados pela população. Então, há um regramento na concessão de adicionais, por exemplo, de insalubridade. O que nós temos feito? Nós temos articulado o grupo que trabalha no mapeamento das áreas de risco, porque, veja bem, a insalubridade ela é concedida, quem não conhece isso, eu vou explicar rapidamente, se me permite. O que ocorre na concessão de insalubridade? Existem as leis que determinam, são leis, eu vou dizer assim, uma interpretação minha, draconianas, são extremamente restritivas, né? Não é o que a gente acha, a lei determina para que o indivíduo tenha o grau máximo de insalubridade, ele tem que estar exposto comprovadamente mais de 80% do tempo por sangue contaminado. Ela é muito restritiva. No meu ponto de vista, é uma lei injusta, né? Então, isso ela só é concedido porque tem que ter um laudo ambiental emitido por engenheiro ou médico do trabalho. Então, essas pessoas estão submetidas também a auditorias dos laudos delas. Então, elas também não podem emitir o laudo que elas acham que deveria ter. Elas têm que observar os critérios, né, e dessa maneira, fazer um mapeamento, e esses laudos é que determinam a insalubridade. O reitor, ele ratifica as decisões técnicas desses grupos que são regulados por essas regras. O que eu determinei que fosse feito era uma revisão de todos os laudos. Então, uma decisão administrativa foi, e aí esse grupo naturalmente se sentiu inseguro, eu coloquei a segurança da minha decisão para que esse grupo revisse todos os laudos, de maneira que ele pudesse reconhecer eventualmente pessoas que ficaram de fora, de áreas que haviam sido avaliadas eventualmente, mudou a estrutura do local, e isso está sendo feito. Nesse momento, recebemos ontem a lista, o hospital tem que mapear, porque, como eu falei, do meu ponto de vista, eu acho que não tinha que mapear área nenhuma, acho que tinha que dar insalubridade máxima para todo mundo, né? Mas eu não tenho essa liberdade, inclusive porque o recurso não é nosso, o recurso é da população e ela tem que ser distribuído de acordo com a lei que organiza esse processo. Mas essa expansão e o grau ampliado de concessão de adicional de insalubridade está em processamento, já para a próxima folha, essa implementação dessa concessão ampliada já vai ser implementada, inclusive retroativo, né? Isso é uma informação importante, retroativo ao mês anterior,
que isso também foi uma determinação administrativa minha, que a partir do mês de março, e não a partir do mês de abril, já fosse concedido esse grau de insalubridade. E sobre a questão das EPIs, nos equipamentos de proteção individual, como eu falei, a expressão pode ser um pouco forte, mas é como se nós tivéssemos uma guerra mundial por EPIs. Né? Não é simples. Inclusive, a compra desses EPIs é feita pela governança do hospital, e muitas vezes os prazos não são cumpridos pelo fornecedor. A qualidade do que é entregue não é exatamente aquela que foi comprometida anteriormente. Então, é um processo bastante difícil. Né? Eu entendo perfeitamente a ansiedade dos profissionais da linha de frente, entendo perfeitamente, de verdade. Né? Eu tenho recebido questionamentos e críticas, eu absorvo todas com muito respeito, e o que eu posso responder é que nós não estamos poupando esforços. Eu, pessoalmente, me envolvo nas compras, eu ligo do consulado da China, com quem nós temos uma relação muito forte aqui, para esses envios. Temos articulado com diferentes, inclusive, empresas de transporte para rotas alternativas de envio desse material para chegar no Brasil. Né? Quem está acompanhando o assunto, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas quem está acompanhando o assunto vai entender o que eu estou falando. Então, esse esforço não está sendo poupado, e vocês podem ter certeza que, tendo alternativa, tendo ideias para resolver, além do óbvio, né, de que há necessidade, podem mandar, que nós não vamos economizar a alternativa para conferir a segurança que todos esses profissionais necessitam e merecem, e que terão com o nosso esforço máximo. Bom, bacana, Antônio. Tem uma pergunta aqui de um servidor, do Adriano de Pádua. Como servidor da UF, o que o reitor nos aconselha a fazer nesses dias tão difíceis? Né? Então, o que a gente pode ter de conselho para os nossos técnicos administrativos, para os colaboradores da universidade? E também já emendo a pergunta, Antônio, quem quer colaborar de modo voluntário, como que pode ajudar a UF nas ações? Muito bom. O Adriano é um servidor exemplar lá do nosso campus de Pádua, é uma pessoa muito engajada. Adriano, as recomendações, amigo, é da gente se comportar, primeiro, de maneira de acordo com a autoridade sanitária. Portanto, diminuir ao máximo a circulação. Podendo, fique em casa. Fique em casa. E se proteja. Mesmo em casa, você eventualmente vai ter que receber, vai ter que sair para comprar uma medicação, receber em casa uma comida, faça os procedimentos de desinfecção. Se precisar sair, usar máscara, fundamental, independente de sintoma. Não tem relativização sobre isso. Saiu de casa, saiu da porta de casa de máscara. Só tira quando estiver dentro de casa. Essas são atitudes fundamentais. Parecem simplórias, mas as evidências mostram que são efetivas em diminuir a circulação do vírus. Não é nunca demais repetir que o que nós estamos fazendo, infelizmente, não é evitar a contaminação das pessoas completamente. Nós estamos simplesmente protegendo a sociedade de uma explosão de casos que impeçam o atendimento adequado às pessoas. Então, nós precisamos fazer isso por um cuidado próprio para as pessoas ao redor, e é um sentimento de comunidade, sim, que nós precisamos ter, né? Um sentimento de solidariedade. Então, isso é extremamente importante. Então, essa é uma primeira recomendação, que eu sei que é redundante, mas a gente tem que repetir ad nauseam. Uma segunda continue trabalhando em casa. Isso é muito importante. Continue trabalhando em casa. Crie a sua rotina de trabalho, de acordar na hora de tomar seu café, botar uma roupa que não seja, né, roupa de dormir, põe uma roupa para trabalhar e interaja com as pessoas. Interaja, crie a sua rotina de trabalhar de manhã, trabalhar de tarde. É claro, procurando não ter uma ansiedade máxima. Isso é importante também, Cláudio, dizer isso, né? Às vezes a gente fica com essa percepção de, bom, já que eu estou em casa, eu vou ter que agora resolver todos os problemas que eu não resolvi antes, aí não consegue resolver e acaba criando mais ansiedade ainda. Então tem que ter tem que ter um pouco de serenidade nesse sentido. Se não conseguiu produzir bem, também não se martirize por isso. Faz parte do processo de adaptação a essa realidade. Mas é importante manter uma rotina de produção, de interação, até porque nós continuamos trabalhando, né? Então, de maneira integrada,
né? Fazer aqueles relatórios, aqueles diagnósticos que a gente não tinha tempo de fazer enquanto estava no cotidiano. Quem sabe agora eu posso fazer uma análise melhor do meu setor, posso fazer proposições de novas rotinas. Então é importante se manter ativo nesse sentido. A outra questão é se comunique com as pessoas, né? Com as pessoas queridas, né? Telefone, né? Por vídeo, para falar com os parentes, falar com os amigos. Importante manter o distanciamento social, ele deve ser mais físico do que verdadeiramente emocional. É claro que é muito diferente dar um abraço, dar um beijo nos amigos, nas pessoas queridas, mas é importante manter um telefonema para que a gente continue tendo esse relacionamento. Em alguns casos, até os relacionamentos até melhoram, né? A gente consegue conversar mais com as pessoas que, eventualmente, no cotidiano, nós não fazíamos, né? Então, é essa... Acho que tive um problema aqui na conexão. O professor Antônio, ele estava falando aqui das orientações de como se conduzir. Opa, voltou. Voltou? Eu não sei se todos me ouviram, mas eu fiz um resumo de que né, a recomendação é que tenha essa atenção com a saúde própria da coletividade, manter uma rotina de trabalho, estudo remoto em casa e uma rotina de contato social com as pessoas queridas. Essas são as recomendações mais gerais. Agora, respondendo a sua pergunta que se você mesmo engatou, do Adriano, como as pessoas podem ajudar? Eu acho que, em primeiro lugar, ajudar através do seu grupo acadêmico, saber da sua pós, da sua graduação, do seu instituto, do seu curso, como é que eles estão colaborando. Eventualmente você pode dar uma força para aquele trabalho que já vem sendo desenvolvido. Há também possibilidade, doação de sangue é importante, né? Caiu muito a doação de sangue para o Antônio Pedro, pode marcar um horário lá de manhã, de máscara, chegar lá no horário certinho, tem uma fila adequada também com proteção. É importante a doação de sangue. Pode ser doação em dinheiro também. Nós organizamos na FEC, né, com a Fundação Euclides da Cunha, depois eu posso divulgar através da pós, se você puder nos ajudar. Claro. Nós já temos uma arrecadação boa. Essa arrecadação, prestação de contas, tem comitê gestor, com transparência, da maneira que tem que ser. Tem financiado ações muito bacanas. Nós temos ações, eu vou aproveitar aqui, Cláudio, e também divulgar algumas outras ações que a gente tem feito. Nós organizamos uma interação do Antônio Pedro, Faculdade de Medicina, Enfermagem e outras com a engenharia. Montamos uma pequena fábrica no saguão da Escola de Engenharia com impressoras 3D. Nós estamos fazendo máscara face shields lá há algum tempo, distribuindo para bastante gente. Também organizamos uma frente de costureiras e costureiros, mais de 150 costureiros profissionais e amadores. É bacana que eu recebo mensagem de gente: nossa, eu só sabia pregar um botão, agora virei uma fera em construir pijama cirúrgico. Então, isso está sendo bacana, está financiando, está fazendo máscaras caseiras. Nós estamos com a tiragem de 10 mil máscaras caseiras, distribuindo para a população, para a comunidade interna. Então, esse dinheiro está financiando isso. Financiando, eventualmente, quentinhas para o pessoal que fica lá trabalhando 12 horas por dia na construção das máscaras, né? E nós temos outras frentes, só para não perder, que eu acabei falando dos menos óbvios, deixei de falar de algumas bastante óbvias, que são muito importantes, que é a interação da universidade com, particularmente, a Prefeitura de Niterói e também a Secretaria de Saúde do Estado. Então, eu converso com o prefeito Rodrigo Neves todo dia, né, normalmente de madrugada, quando a gente tem menos atividades, e temos agido muito. O pessoal da saúde coletiva tem sido um parceiro desde sempre com a Prefeitura, articulando as ações de discussão sobre vigilância epidemiológica, sobre decisões estratégicas vamos dizer assim, de fechamento mais intenso ou não das atividades de circulação no município, mas também de testagem, como eu falei anteriormente, do ponto de vista técnico, apoio de testagem, e também na articulação do papel do Hospital Antônio Pedro, Cláudio. Isso também é importante explicar às pessoas, porque é claro que a ansiedade, muitos dizem assim, não, Antônio Pedro tem que abrir as portas para atender todo mundo. Tem que ter um pouco de serenidade, porque se nós não mantivermos a estrutura do SUS, que é uma concepção extremamente inteligente, de referência e contra-referência, de atendimento primário, secundário, de média e alta complexidade, a gente acelera o colapso do sistema, é tudo que a gente não quer.
Então, o Antônio Pedro, articuladamente, ontem eu fiz uma nova reunião com o prefeito e a equipe da Secretaria de Saúde, o superintendente do hospital, do papel do Antônio Pedro. Nesse momento, ele começa com uma estrutura de retaguarda, com 18 leitos específicos para a Covid. Por que isso é importante? Porque as estatísticas no mundo mostram que a mortalidade de outras causas aumentou muito em função do Covid. Então, continua acontecendo AVC, continua acontecendo infarto, continua tendo reincidência, intercorrências do indivíduo em quimioterapia que está em tratamento de câncer. E essas pessoas têm no Hospital Universitário Antônio Pedro o hospital de referência de alta complexidade. Então, não podemos simplesmente abandonar essas pessoas. Então, o que nós fizemos? Nós colaboramos na qualificação, por exemplo, do arrendamento do hospital lá da região oceânica, que a prefeitura fez, específica para o Covid, com 200 leitos, inclusive de CTI. Nós demos um apoio técnico e logístico para isso. O Hospital Antônio Pedro está como retaguarda, já tem 18 leitos específicos pelo Covid, já está atendendo gente pelo Covid, já tem dezenas de profissionais de saúde afastados do Antônio Pedro, cometidos pelo Covid. Então, o Antônio Pedro está mergulhado na tarefa, articuladamente, com o sistema do SUS, né, na logística do SUS. Inclusive, eu estou muito feliz, porque um dos técnicos muito queridos, ele foi acometido, teve no CTI, já saiu, está respirando espontaneamente, estou muito feliz também. Essa notícia nos deixou muito felizes, porque nós estamos de frente e conseguindo ajudar nessa pandemia, né, que parece que ainda está no momento de crescimento. Antônio, a gente já está caminhando aí para os minutos finais, né, os 10 minutos finais dessa live, e tem ainda aqui algumas perguntas, né, não vai dar para a gente responder todas as perguntas, né? Vou colocar aqui essa pergunta de Marina. Ela pergunta da interação e participação da UF nos outros municípios, né? Você falou bem aí com o prefeito Rodrigo. A preocupação da Marina Gontijo é com os outros municípios onde a UF tem unidade, se ela também está participando e ajudando no enfrentamento. Obrigado, Marina. Bom, Marina, como eu falei no início, nós temos relação com todo o município do estado do Rio de Janeiro e temos também um campus avançado em Oriximiná, no Pará. Isso também é importante dizer. Lá nós temos um papel, nós fazemos parte, na verdade, de todos os municípios, nós temos pelo menos um membro da UF participando do Comitê Operacional Emergencial do município. É importante porque, e aí, Claudio, resgatando um pouco da sua pergunta, né, de como é que a gente pode trabalhar para combater a anticiência, é dessa maneira, né, participando enquanto universidade dentro da realidade concreta das decisões do poder público. Então, por exemplo, em outras, além dessa ação de participarmos das decisões administrativas com o olhar científico para essas decisões, nós temos também ações operativas. Então, por exemplo, Nova Friburgo, nós expandimos, acabamos de fazer uma reunião com o prefeito, foi sexta-feira, para que nós também implementemos em Nova Friburgo um laboratório satélite do LACEN para fazermos as testagens em Nova Friburgo. No município de Angra dos Reis, por exemplo, nós temos uma ação importante lá com a comunidade indígena. Então, nós estamos na orientação de como preservar, porque eles têm características próprias, biológicas, sociológicas, enquanto comunidade indígena, e a UF tem essa interação com essa comunidade. Então, ser um interlocutor importante entre, né, as mensagens do poder público e a tradução para essa comunidade, a UF tem um papel fundamental. Então, é algo que não é muito visível, mas ela salva vidas dessas pessoas, né? Preserva a cultura dessas pessoas diante desse momento tão importante. Lá em Oriximiná, no Pará, nós temos uma relação importante com a comunidade, não só quilombola, perto de Oriximiná, mas da população ribeirinha e também indígena daquele local, né? Lá nós temos uma interação com nós somos responsáveis pela operação da maternidade escola que tem lá no município, que fica em frente à nossa unidade. Então, fizemos uma reorganização daquela unidade hospitalar, temos uma ala para atender pacientes acometidos do Covid e mantendo, naturalmente,
a atividade de maternidade, porque, né, isso é importante, as pessoas às vezes se esquecem, né? As gravidezes continuam, obviamente, os partos, obviamente, continuam acontecendo. Então, precisam ser atendidos também nessa situação. Então, a UFA ela tem atuado em todas essas frentes e se tornado cada vez mais relevante também em todos esses municípios onde nós estamos inseridos, né? Eu queria dar um testemunho para você, Antônio, que nessa pandemia, uma das coisas que eu fiquei impressionado com a universidade é a colaboração com as outras áreas. Ontem eu estava conversando com a professora Kita, do Instituto de Física, e eles estão lá, receberam bolsas da CAPES para física poder estudar a Covid. A gente ficou discutindo sobre modelos de dispersão de aerossóis, termografia, uso de drone para ajudar a prefeitura. O professor Flávio, com inteligência artificial do Instituto de Computação, a professora Aline Paz também, a professora Aura, a avaliação dos dados epidemiológicos, criar no Big Data informações práticas para os médicos selecionarem. A gente teve a felicidade também de conhecer a professora Tayane, da comunicação, uma especialista em fake news, tem ajudado a gente propôs hoje um edital do CNPq exatamente para fake news durante a Covid. A gente está buscando aí recursos. Então, a universidade está muito unida para a gente tentar combater essa pandemia. A gente está aprendendo muito. Eu tenho aprendido muito com essa colaboração com os colegas. Acho que, para a gente terminar, Antônio, tem um comentário da professora Áurea aqui, que ela colocou a sua visão e as suas palavras de como vai ser a nossa sociedade nesse pós-Covid, e também fica franqueada aí a palavra. Também eu sei que você quer fazer um agradecimento aos profissionais aí que estão na linha de frente lá da universidade, né? Sem dúvida. Eu queria começar por isso, Cláudio, te pedir para usar esse espaço, porque, de fato, são muitos amigos, né? Nós somos médicos também, e eu também acabo me sentindo sensibilizado. Eu já falei que, dependendo do que acontecer, eu vou para lá também, fazer o que tiver que fazer, porque realmente é uma situação muito, muito angustiante, né? Eu falo todo dia com vários amigos, todo mundo assustado, né, de que tem que trabalhar não só consigo mesmo, a voltar para casa, ver tem pais idosos, crianças. Eu entendo que é extremamente angustiante. Eu queria, assim, agradecer muito essas pessoas e aproveitar e dizer que hoje, às 8 horas da noite, nós vamos fazer uma homenagem, uma salva de palmas em Niterói. Queria convidar todo mundo para isso. A reitoria já está iluminada de verde, né? Isso é uma atividade, uma ação do município de Niterói. Queria convidar para todo mundo fazer isso junto hoje, 8 horas da noite. Também pedi que a reitoria tá iluminada de verde também, como uma homenagem. Eu sei que isso é simbólico, né? Que tão importante, ou mais importante que isso, é o reconhecimento profissional concreto, através de salário, proteção, EPIs, etc, etc. Estamos trabalhando nessas frentes todas. Mas, de fato, a manifestação popular ela é importante, sim. É importante que isso também redunde em ações de valorização desses profissionais. E quando falo de profissionais, não são médicos, enfermeiros, são mais óbvios, né? Tem o fisioterapeuta, tem o farmacêutico, tem tantas outras profissões. E mais do que esses, tem o maqueiro, tem o pessoal de limpeza, tem o pessoal administrativo da recepção. Essa pessoa está mergulhado igual. Ou, se não é exatamente igual, muito próximo também, mergulhado nesse ambiente. Então, eu também estendo esse agradecimento a esse grupo. Particularmente me lembro de limpeza, sabe, Cláudio? Porque é aquele pessoal que, se a gente fala em desinfectar os lugares, de proteger, essas pessoas são simplesmente indispensáveis, né? Então, eu também estendo o agradecimento a todos eles. A pergunta da Áurea, ela vai de encontro ao que você acabou de dizer, do que é uma universidade, né? A universidade não é um pacote de unidades estanques, né? Por isso que ela se chama universo, né? O universo é um conjunto que tem uma identidade própria a partir da sua diversidade. Então, essa interação é que nos torna ricos, né? Ricos do ponto de vista da nossa missão, do que nós somos capazes de fazer, né? Você aprender o vocabulário das outras áreas é extremamente importante, né? Eu realmente não só espero, mas eu tenho testemunhado que essa aproximação tem se dado de maneira mais intensa, como você
acabou de descrever. Eu tenho certeza que isso vai nos dar um salto enquanto instituição. Eu espero que no Brasil como um todo, e que a gente possa, de fato, ganhar um protagonismo, não para diminuir a importância de outros ambientes, pelo contrário, né, mas que a gente possa colaborar para uma sociedade mais responsável, uma sociedade mais, vamos dizer assim, calcada nas decisões científicas, a partir de evidências demonstráveis, né, e não fique refém de fake news, obscurantismos dessa natureza. O que é do sentido mais amplo, indo direto na resposta para a Áurea, é o que eu tenho dito nos vários lugares que eu tenho oportunidade de falar. Esse é o momento da universidade não só atuar da maneira que nós estamos atuando, mas exercitar também o seu papel de intelectual. Né? Se nós que temos acesso à informação de toda a natureza, se nós que temos a obrigação de produzir conhecimento, esse é o momento de entender. E aí a área das chamadas ciências humanas, sociais aplicadas, ganham um papel central, ao contrário do que querem dizer muitas vezes, porque o que os sociólogos dizem do que nós estamos vivendo, os antropólogos, né? Como é que a história vai descrever esse momento da humanidade? Né? Qual é a relação que tem com o que já aconteceu? Como é que a gente pode prever uma nova sociedade? É possível uma nova sociedade? Como é que ela se organizará? Né? Claro que tudo isso é um exercício intelectual, um exercício de previsão, um exercício de especulação, mas que é o papel da universidade. Né? Para que a gente possa sair, né, das certezas e partir para as previsões científicas, onde a gente possa mudar a todo momento a partir da interação, né? Não a partir da disputa, mas a partir da cooperação. É claro que a esperança, né, como uma pessoa que acredita no bem sobre o mal, como eu sou, né, sem nenhum tipo de discurso vazio, mas é verdade, eu acredito que é possível uma sociedade melhor. Talvez esse seja o momento, com tanto sofrimento, talvez seja a hora da gente ter mais solidariedade. É claro que tem sempre uma visão pessimista de que, na verdade, a ganância humana nunca vai ser aplacada, não tem jeito. Eu acho que tem jeito sim. Sabe? Eu acho que tem jeito da gente lutar por uma sociedade mais cooperativa, né, que ela seja menos focada no lucro desenfreado, seja mais distributiva a partir do trabalho, a partir da responsabilidade e da cooperação. Eu tenho, assim, não mais do que a esperança, eu tenho a certeza que a universidade vai ter um papel central nesse novo desenho da sociedade que a gente vai viver. Professor Antônio, muito obrigado. A gente já está aqui no minuto final aqui da transmissão, né? E, assim, primeiro eu queria agradecer o seu tempo. Sei que você está super atarefado, envolvido aí com todas essas ações. Agradecer a todos que assistiram, foram muito bacana, muitas pessoas, muitos comentários. Peço desculpa a quem a gente não conseguiu aqui, foram dezenas de perguntas, a gente selecionou aqui as que a gente podia e tinha tempo para falar. E queria agradecer também as pessoas lá do Hospital Universitário Antônio Pedro, que eu também trabalho, do Serviço de Medicina Nuclear, o Renan, o pessoal que está lá na linha de frente, os residentes, a Raquel, a professora Cristina, o professor Alair, todo mundo, né, a direção do Antônio Pedro, o professor Tarcísio está lá até 8 horas da noite, 9 horas da noite, incansável, toda a turma, para a gente tentar manter o atendimento. Antônio, muito obrigado. Essa live ela vai ficar gravada aqui no ao vivo do Instagram, e a gente vai distribuir também, vou encaminhar para o Antônio para ele mandar a gravação aí para o YouTube. Pode você me dar 30 segundos? Eu queria dar um recado. Um recado final, que são essas ações de solidariedade, sabe? Quando a gente fala fique em casa, para quem pode, é verdade, a gente sabe que muita gente sofre imediatamente com isso. Queria pedir que todo mundo tenha um olhar assim, generoso com as pessoas que trabalham para você, sabe? As empregadas, eventualmente, que trabalham nas nossas casas, né? Que nos auxiliam. Tem um olhar generoso com essas pessoas, essa de solidariedade, porque realmente elas sofrem impacto